Ah, pastor, eu acredito no pré-tribulacionismo, eu acredito no mesmo, eu acredito no pós. Independente de qualquer coisa, da visão teológica e escatológica, de uma coisa nós não podemos discordar. Tem uma coisa que nós não podemos discordar. E o que que é? Qualquer visão teológica concernente ao arrebatamento e à volta do Senhor, uma coisa tem que ficar claro. Todos nós acreditamos que o Senhor vai voltar, que o arrebatamento vai acontecer, independente se é antes, no meio ou depois, ok? Isso aqui está muito claro. Ó, de todas as visões, um ponto em comum todos nós temos. Qual é? Nós cremos que Jesus vai voltar. Nós cremos que Jesus vai voltar. Nós temos um ponto em comum em qualquer visão, tá? Independente do tempo ou do período que acreditamos, temos isso em comum com todas as visões. Jesus vai voltar. Amém? Uma coisa que precisa ficar claro para os irmãos. Nós vamos partir por dois pressupostos aqui para entender a questão do arrebatamento. Primeiro, existe textos na Bíblia que diz que ao ressoar da trombeta, ouvir a voz do arcanjo, né? Então o Senhor virá com alarido e voz de arcanjo. Beleza. Então esse texto está dizendo que ele virá fazendo um barulho, tá? Ele virá gritando com trombeta, som de trombeta, com alarido, com barulho, tá? Então existe essa ideia, essa visão, esse texto. OK. Só que em contrapartida tem outro texto, vários textos também que dizem: ele virá como um ladrão. Só que aí nós temos que pensar. Primeiro, ou ele vem como ladrão, ou ele vem com alarido e voz de arcanjo. Porque se ele vem como ladrão, o ladrão não vem fazendo barulho, gritando: "Oh, eu vou invadir sua casa, estou chegando". Ladrão não vem fazendo isso, sim ou não? Ladrão não vem gritando que vem roubar nossa casa. Então, nós temos duas questões aqui. Primeiro, nós precisamos entender isso. Existe um texto que diz que ele vem como ladrão, momento e hora que ninguém sabe, ele vem como ladrão, né? Porque o texto diz, né? Se o pai de família soubesse a que horas viria o ladrão, ele vigiaria. Ele ficaria de posto, de prontidão, porque ele saberia a que hora viria o ladrão. Ok ou não ok? Tá, mas agora, se ele vem com voz de arcanjo, com grito, com alarido, então ele está dando um sinal que ele está chegando. Então ele não está vindo como um ladrão, tá? E nós precisamos conciliar esses textos, tá? Ele vindo fazendo barulho e ele vindo como ladrão. São dois textos que nós vamos conciliar ele durante essas semanas, tá ok? Então, o que é o arrebatamento? O arrebatamento é a esperança que a igreja tem em relação ao futuro. À medida que eu for comentando algumas frases assim, os irmãos vão comentando aí, vão fazendo os comentários. Como esse, por exemplo, o arrebatamento é a esperança que os vencedores têm em relação ao seu futuro, que a igreja vencedora tem em relação ao futuro, que o cristão tem, que o crente tem, ok? Então, o que é o arrebatamento? O arrebatamento é a esperança que nós temos em relação ao nosso futuro. Para nós não faz sentido nenhum nós seguirmos um ser, como diz a Escritura Sagrada, que Deus habita em uma luz inacessível, diz a Bíblia. Então, se ele habita em uma luz inacessível, não faz sentido para mim seguir alguém cegamente sem ter uma esperança. A Bíblia diz que Deus é um ser infinito, que habita numa luz inacessível. E aí, queridos, eu preciso arder no meu coração a expectação da volta do Senhor. Se não tiver no meu coração essa ardente chama, essa expectativa do regresso do Senhor, não faz sentido a minha fé. E isso vai me desmotivar. E aí vai causar um esfriamento em mim. Porque muitas pessoas já esfriou na fé. Porque, irmãos, elas não têm mais esperança da volta do Senhor. O que mantém a chama acesa é a expectação da volta do Senhor.
Se eu tenho essa esperança, se eu tenho essa expectativa, essa expectação da volta do Senhor, do arrebatamento, isso logo vai arder no meu coração desejo e a chama de ficar firme em Deus. Entende ou não? Então, eu já quero encorajar você aqui a criar uma esperança, porque o arrebatamento é a esperança da igreja, é a esperança do povo de Deus concernente ao futuro, ao seu futuro, ao nosso futuro, né? Então nós temos uma esperança. Você pode comentar assim, ó, o arrebatamento é a nossa esperança. E aí por que é importante entendermos esses tempos, esses modos e os tipos de arrebatamento? Para sabermos que o Senhor trata tudo e todos de forma muito justa e que ninguém vai ficar sem a justa recompensa e que isto possa servir de encorajamento para nós. O arrebatamento é a nossa esperança. O arrebatamento é a nossa esperança, igreja. Aleluias, aleluias. É isso aí, Beatriz, é isso aí, Fernanda, é isso aí, Pamela. O arrebatamento é a nossa esperança. Ô, glória! E aí, ó, Mateus 13, Tessalonicenses 4, Apocalipse 12, Apocalipse 14, Apocalipse 16. Tudo são textos que falam do tempo da volta do Senhor. E a forma como o Senhor vai tratar seus filhos, arrebatando-os, e os diversos momentos que essa vinda se dará. Então, existem vários textos, dezenas deles, tratando disso. Existem vários arrebatamentos. Vamos começar falando do primeiro. Só que antes de falarmos do primeiro arrebatamento, se você está com a sua Bíblia, pegue ela, abra a sua Bíblia aí, em Mateus capítulo 24. Fique até o final, porque no final eu vou liberar o link para que vocês entrem na nossa comunidade do WhatsApp. Você vai entrar na nossa comunidade do WhatsApp para a gente tratar desses assuntos lá dentro. Para compartilhar todo dia, irmão. Eu quero que vocês mandem lá. Vamos conversar sobre esses assuntos lá dentro, tá? Concernente a tudo que vamos tratar aqui na live. Ok? Mateus 24. Vamos começar logo no verso 1. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Então, Jesus está no templo, né? E aí, Jesus sai do templo, os discípulos vão até Jesus e começam a mostrar toda a estrutura do templo para Jesus. Mostra para eles toda aquela construção, toda aquela obra ali. Jesus, porém, lhes disse, não vedes tudo isso? Jesus está falando, está vendo tudo isso aqui? Verso 2, ó. Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. O senhor está dizendo, vocês estão admirados com essa estrutura do templo? Vai cair tudo. Vai tombar tudo. Não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. Vai tombar tudo. Verso de número 3. Olha isso aqui, ó. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se os seus discípulos, em particular, dizendo, dize-nos, quando serão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então, aqui tem 3 perguntas. Os discípulos fazendo a Jesus. Quais são as 3 perguntas, pastor? No verso 3. Quando serão estas coisas? Já comenta no chat também. Comenta no chat, anota no seu caderno, mas manda no chat. Uma pergunta. Quando serão estas coisas? Pastor, que coisas é essas que os discípulos estão perguntando aqui? Não ficará pedra sobre pedra. Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra. Então, os discípulos se aproximam de Jesus no Monte das Oliveiras e faz a seguinte pergunta. Quando serão estas coisas? Obrigado, Bia. Isso mesmo. Quando serão estas coisas? Estas coisas diz respeito a pedra sobre pedra, que ele disse que não vai ficar pedra sobre pedra, né? Qual é a segunda pergunta? Que sinal haverá da tua vinda? É a segunda pergunta. Mande aí.
Que sinal haverá da tua vinda? Uma pergunta. Que sinal haverá da tua vinda diz respeito à parousia do Senhor, do regresso dele, né? Que sinal haverá da tua vinda? É isso aí, esta é a segunda pergunta. É isso aí, Fernando. Quando serão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda? Terceira pergunta. Quais os sinais do fim do mundo? É a terceira pergunta. Esse aqui que ele diz, quais sinais do fim do mundo? Diz respeito à consumação dos séculos, gente. Quais sinais do fim do mundo? Quais os sinais do fim do mundo? É isso aí. Que sinal haverá da tua vinda? E quais os sinais do fim do mundo? É isso aí. Muito bom. A igreja, ela se encerra uma era e vem outra, né? Nós estamos na era da graça. Após a era da graça, vem a era do reino. Após a era do reino, vem a era da eternidade, né? Então, nós estamos na era da graça. Vamos entrar na era do reino e depois na era da eternidade. É isso aí, meu povo. Muito bom. Obrigado pela interação de vocês. E aí, irmão, são 3 perguntas feitas pelos discípulos a Jesus logo no início. Logo no início. E aí, pastor, e aí, que todo o capítulo 24, a partir do versículo 4, e todo o capítulo 25 são as respostas a essas 3 perguntas. Deu para entender? Então, são 3 perguntas que eles fizeram no versículo 3. Jesus vai usar todo o capítulo 24 e todo o capítulo 25 para responder essas 3 perguntas. Então, o desfecho de Mateus 24 e todo Mateus 25 são respostas a essas 3 perguntas que os discípulos fizeram a Jesus. Então, as respostas de Jesus estão divididas em 3 partes. Em 3 partes, Jesus divide as suas respostas. Pastor, por que Jesus vai dividir as respostas em 3 partes? A ideia é simples. Porque quando Deus olha do céu para a terra, Deus está olhando para a terra, Deus vê 3 tipos de pessoas. Quem são? Judeus, gentios e igreja. E a igreja, ela é composta por judeus e gentios. Ok? Judeus, gentios e igreja. É isso aí, muito bom. Então, a resposta de Jesus é para esses 3 povos. Eu estou te dando a base para você entender onde nós vamos entrar, ok? Nós vamos preparar aqui toda a base, tá? Nós não vamos atropelar o texto, porque nós vamos, toda sexta-feira vamos estar aqui, então nós vamos por parte, para que você consiga compreender de uma forma bem didática, ok? Então vamos lá. Aqui se divide as 3 respostas. Vamos lá, Mateus capítulo 24. Do verso 4 ao verso 31, é uma resposta a judeus. Aí você pode anotar isso também nas suas anotações, no seu bloco, no seu caderno, tá? É importante dividirmos as respostas de Jesus para a gente não fazer uma salada mista na hora de ler os textos. Porque às vezes eu estou falando para judeu, a gente está lendo para a igreja, está falando para a igreja, estamos entendendo para gentios, para as nações. Então vamos lá, Mateus 24, do verso 4 ao 31, resposta para judeus. Mateus 24, do verso 32. Ó, Mateus 24, 32. Até Mateus 25, do verso 1 até o verso 30, é uma resposta para a igreja. Entende? Então, tudo que é tratado dentro desse espaço é uma resposta para a igreja. Ele está tratando com a igreja. E aí, Mateus 25, verso 31 ao verso 46, é uma resposta para as nações, para os gentios. Deu para anotar, gente? Deu para anotar? Se deu para anotar, dê um sinal aí. E aí nós vamos voltar para o texto de Mateus 24, vamos ler o verso 35. Ah, deu para anotar, glória a Deus. Olha o que diz. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Uau! Verso de número 36. Verso 36. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Agora entenda. Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Hoje Jesus sabe qual é o dia, qual é a hora. Hoje ele sabe. Hoje ele está à destra do Pai. Hoje ele sabe. Mas quando ele estava na terra, ele também não sabia, porque ele era humano. Ele era 100% homem. É o que a Bíblia diz. Então, ele não sabia. Hoje ele sabe.
Hoje ele está sentado à direita no trono do Pai. Então, hoje ele sabe, mas quando ele estava na terra, ele não sabia. Amém? Verso 37. E como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Meu Deus, aleluias! Porquanto, verso 38, Mateus 24, 38. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam. Olha o verso 39. Eu quero fazer um comentário com vocês aqui no verso 39. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Oh, glória a Deus! Oh, aleluias! E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou. Se você está com a sua Bíblia aberta, marque a palavra levou. A palavra levou em grego é airo. Essa palavra levou, no grego, significa levado em destruição. Então, percebam, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Essa palavra levou, aiô em grego, significa levado em destruição. Verso 40. Então, está até marcadinho aqui. Estando dois no campo, um será tomado e deixado o outro. A palavra tomado vem do verbo tomar em grego, que significa levado em viagem agradável. Oh, glória! Meu Deus, gente! Meu Deus, olha que poderoso isso daqui! O verso de número 39 diz: e não perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos. Esse levou é levado em destruição. Levado em destruição. É o ímpio. É para aqueles que não entrou na arca. Mas olha o verso 40. Então dois estarão no campo. Um será tomado. A palavra tomado, o verbo tomar aqui, em grego significa levado em viagem agradável. O que você talvez não percebeu, está dois no campo. Um é tomado, o outro é deixado. Ô, glória! Verso de número 41. Estando duas moendo no moinho, uma será tomada, a outra deixada. Esse verbo tomar significa levar em viagem agradável. Tem dois no campo. Pastor, comenta um pouquinho sobre isso. Comento. Dois no campo. O que isso significa? Estão no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa. Oh, meu Deus. Os dois estão no campo, sim ou não? Se estão no campo, significa que os dois estão fazendo a mesma coisa. Tem duas no moinho, fazendo a mesma coisa. Mas um é tomado, o outro é deixado. Uma é tomada, a outra é deixada. Esse tomado aqui, esse verbo tomar, significa levado em viagem agradável. Então, para aquele que for tomado, será levado em uma viagem agradável. Pastor, por que um é tomado e o outro deixado? Se os dois estão fazendo a mesma coisa. Porque para ser tomado nessa viagem agradável, para ser levado nessa viagem agradável, o que Deus vai ponderar? O coração. Os dois estão no campo fazendo a mesma coisa. As duas estão no moinho fazendo a mesma coisa.
Mas por que um vai e o outro fica? Porque Deus está olhando para o coração. Qual é o coração que você faz o que você faz? Com qual coração você faz o que você faz? Com qual coração você serve a Jesus? Com qual coração você dizima? Com qual coração você oferta? Com qual coração você vai na igreja? Com qual coração você faz o que você faz? Um é tomado e o outro é deixado. Uma é tomada, a outra é deixada. E aí, por que, pastor, um vai e o outro fica? Por que um vai numa viagem agradável? É porque aquele que é tomado numa viagem agradável, que é levado numa viagem agradável, Deus olhou para o coração e viu que essa pessoa estava fazendo para Deus e não para ser visto pelo homem. Ai, canjonalamai, calabarasubinalauergia. Eu não sei se tem alguém pegando, gente. Meu Deus! Verso 42, vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Nós não sabemos a que hora vai vir o vosso Senhor, mas quando ele vir, nós não sabemos a hora que ele virá. Eu não sei a hora que ele vem, você não sabe a hora que ele vem, mas de uma coisa eu sei, quando ele vier, ele virá tomar um grupo e deixar outro. Eu não sei que hora ele vem, mas eu sei que quando ele vier, ele vai levar um grupo e vai deixar outro. Um será tomado e o outro será deixado. Uma será tomada e outra deixada. E aí tem gente, irmão, que vai dizer, não, pastor, toda a igreja será tomada. Não, não é toda a igreja que vai ser tomada, não. Não é toda a igreja. O verso 39 é claro. O dilúvio vem e levou a todos. Todos quem? Todos aqueles que não serão arrebatados. Levado em destruição. É no grego, airo, no grego, levado em destruição. Verso 40 e 41, é claro, um é tomado e o outro é deixado. Os dois estão no campo, fazendo a mesma coisa, pregando o mesmo evangelho, pastoreando a mesma igreja, pregando o mesmo evangelho, usando a mesma Bíblia, mas um vai, outro fica. Labaracalabara, subinalabarauerga. As duas estão no moinho, estão usando a mesma palavra, está se usando no mesmo evangelho, da mesma pregação, mas um grupo vai, outro fica. Um grupo será levado em viagem agradável. Aleluia, aleluia. O texto claramente mostra que um fica e outro vai. Ou seja, gente, não são todos que vão subir ao mesmo tempo. Não são todos que vão subir ao mesmo tempo. Mateus 24, 40. É o primeiro texto no Novo Testamento. No Antigo Testamento está sim de texto que prova isso. Mas no Novo Testamento é o primeiro texto que prova um arrebatamento seletivo. Está dando para entender? O texto não está falando dos ímpios, porque os ímpios é dito no verso 39, porque ambos estão no campo e ambos estão no moinho, ou seja, estão fazendo a mesma coisa. O que mudou, pastor? O que mudou é com o coração. Com qual coração cada um está fazendo o que está fazendo. Se um vai e o outro fica, qual é a sequência? E quantos arrebatamentos seriam? É o que nós vamos descobrir nessas lives, nas sextas-feiras aqui. Amém? Esse aqui é o plano de fundo que eu estou mostrando para os irmãos, que existe um arrebatamento que é seletivo. Que Deus sabe muito bem separar as coisas. Amém ou não amém? Vamos lá? Apocalipse capítulo 12.